A transferência de execução de pena ela é um instituto ali da cooperação jurídica internacional, né? E a cooperação jurídica internacional é um tema que cai na prova de delegado federal. Então, é algo que vocês têm que estar atento aí, tem que estudar um pouquinho. Segundo ali o Código Penal, né, no artigo 9º, ele vai falar ali sobre os efeitos da sentença estrangeira, né? E ali diz que a sentença estrangeira, após homologada pelo STJ, poderia produzir dois efeitos, né? Efeitos cíveis, né, quer dizer, a obrigação de reparação do dano, né? Ou sujeitar a pessoa a uma medida de segurança. Então, pelo Código Penal, o artigo 9º ali, não seria possível, né, a execução de uma pena privativa de liberdade decorrente de uma sentença estrangeira, mesmo com homologação do STJ. Só poderia haver efeitos civis ou a imposição de medida de segurança. Só que, nos últimos anos, com a globalização e os estados tendo percebido que necessitavam de uma maior cooperação entre os estados, maior cooperação internacional para combater a criminalidade transnacional, surgiram novos mecanismos, né, de cooperação internacional. E aí, na Convenção de Palermo, né, a Convenção contra o Crime Organizado Transnacional, e depois a Convenção de Mérida, a Convenção contra a Corrupção, surgiram novas possibilidades ali e incentivo aos estados para que eles pudessem transferir a execução da pena, né, para outros estados. E aí, então, depois, em 2017, com a lei da migração, né, a lei de imigração que substituiu o Estatuto do Estrangeiro, trouxe ali, então, no artigo 100, um regramento da transferência de execução de pena, dizendo ali que nas mesmas hipóteses em que couber uma solicitação de extradição executória, a autoridade competente poderá solicitar ou autorizar a transferência da execução da pena, desde que observado o princípio non bis in idem, né? Então, aqui a gente não está falando de persecuções penais simultâneas, né? A gente está falando de um país que condenou alguém e só que a pessoa que deveria cumprir a pena está em outro país. E por algum motivo não conseguiu ser feita a extradição, ela não foi aceita ou não foi feita por qualquer outro motivo. E aí então se pede a transferência da própria execução da pena, para que a execução da pena seja feita no outro país. Então agora, a partir dessas convenções internacionais e do Estatuto e da Lei de Imigração, né, é permitida a transferência de execução da pena para outro país, né? Tanto do Brasil para outros países, quanto do estrangeiro para o Brasil. E aí ela também vai depender de uma homologação desse pedido pelo STJ. Eu sei que essa matéria é complicada, né? Cooperação jurídica internacional, geralmente as pessoas não conhecem muito, não estudam muito, né? Algo novo, né? Mas como eu falei, cai na prova de delegado federal e eu acho que é algo que está sendo bastante discutido, né? Nas últimas operações da Polícia Federal foi utilizada muita cooperação jurídica internacional. Então eu prometo trazer para vocês alguns temas interessantes com relação a isso. Se vocês gostarem desse vídeo, né? Se tiver bastante comentário, compartilhamento, então eu vou trazer mais coisa para vocês. Um abraço.